E esse duelo tático aí, hein? JJ, Galhardo. Galhardo tá lá fazendo as experiências dele. O Jorge Jesus também, com certeza, tá aprontando alguma coisa aqui. E aí? É bom, tem várias coisas para analisar sobre isso. Primeiro, se ele fizer essa modificação, ele meio queima a minha língua. Por exemplo, quando o Flamengo começou a fazer sucesso no Brasil e isso teve repercussão na Argentina, na América do Sul, eu falei, por exemplo, no Brasil é muito comum um time, um adversário do Flamengo, mudar a sua parte tática por causa do Flamengo. Puxa, vamos enfrentar o Flamengo, é uma roubada, complicado, vamos ter que mudar, se adaptar ao Flamengo, tentar neutralizar o Flamengo, vamos mudar a nossa característica. Eu falei, numa hipotética final de Libertadores, Flamengo e River, o River não muda. O Galhardo não muda. É um cara que já está com trabalho de longo prazo, com sucesso, ele não vai mudar. Num hipotético jogo de Mundial, Liverpool e Flamengo, o Liverpool não muda. O Flamengo, sei lá como você joga, o Liverpool tem um jeito dele jogar, o Klopp não vai mudar. Se acontecer essa mudança, eu já vou ter a minha primeira surpresa. Ano passado, na final contra o Boca, ele mudou, não mudou? No primeiro jogo, colocou 3 zagueiros? Variações, ele faz isso. Aí enquanto vocês estavam falando aqui, eu fui procurar a altura do Paulo Dias. Sim. Porque, especialmente no 5-0 do Flamengo contra o Grêmio, o Flamengo mostrou muito poderio na bola parada. O jogo aéreo do Flamengo está muito forte. Tanto que o pessoal em Portugal fez uma análise detalhada da movimentação dos jogadores do Flamengo na bola parada. Ali deu muito certo. E é um ponto vulnerável do River. O River tem problemas. Como normalmente é um time rápido, leve, sem jogadores os jogadores não são tão altos, o Flamengo poderia levar vantagem. Eu falei, será que ele está pensando um pouco na bola parada, jogo aéreo? Não, o Paulo Dias tem 1,80. Então não é o caso. É como um médico, né? Você chega lá e apresenta os sintomas, você tenta detectar qual que é a doença e tal. Aí eu tô aqui pensando com os meus botões. Um jogo marcante recente, não é que o Flamengo foi parado, mas que encantou muita gente, foi como o Vasco, o São Paulo parou com 0-0, na defesa, na retranca, ficando o jogo, fazendo falta, o São Paulo segurou 0-0. O Vasco tomou uma outra atitude, o Vasco foi um pouco mais ousado, mas não quer dizer que o Vasco jogou no campo do Flamengo peito aberto. Ele fez 2 linhas de 4 para travar o jogo, especialmente o Everton Ribeiro, que errou muitos passes naquela partida, e deixou 2 atacantes com muita movimentação e velocidade, complicar a vida da zaga do Flamengo. Ele jogando com 3 zagueiros, o que ele vai fazer? É a velha conta do 3-5-2. Que linha de 5, na verdade, são 3 zagueiros, o lateral nem sempre vai ficar ali plantado nessa linha. Ele mata, faz um mano a mano com o Bruno Henrique e o Gabigol, que são os jogadores mais perigosos de fato, os caras que podem fazer mais gols, e deixa um cara na sobra. Pelo jeito ali vai ser o Martínez Quarto. Sim, foi assim que ele treinou. Então, exatamente, talvez a ideia dele é esse. Então eu anulo o Gabigol, anulo o Bruno Henrique e põe o zagueiro na sobra. Do resto pra frente, ele mantém 2 atacantes, que acho que é importante. Ele vai ter. Não é que ele vai ficar na retranca se defendendo com medo do Flamengo. E os 2 atacantes dele, o Borré e o Soares, são melhores que o Rossi e o Marrone. Então ele falou, se um Rossi e Marrone com campo para jogar no mano a mano com o Pablo Mari e Rodrigo Caio deram trabalho, a dupla de ataque, e o River tem uma transição muito rápida. Sim. É um time que chega à frente. Então eu acho que é uma ideia equivocada imaginar que porque ele está fazendo isso, ele vai enfiar 5 lá atrás e vai ficar na retranca e o Flamengo vai ficar com 110% de posse de bola e dar 500 finalizações e o River não vai fazer nada. Então eu não acho que se ele fizer isso, pode ser uma armadilha. Pode ser o que o Luxemburgo fez. Chama os laterais, expõe os zagueiros do Flamengo, deixa eles dois normalmente, se você tem... Só uma pergunta, o Vasco jogou com 3 zagueiros contra o Flamengo? Não, mas ele povoou com 8 jogadores, 2 linhas de 4 na parte defensiva. Mas aí o Enzo Pérez pode... O Enzo Pérez é um volante, mas ele tem capacidade para sair. Não, na hora que está sendo atacado, o que acontece? O Pérez pode ajudar a fazer a linha de 5. Aí não é questão nem de quem você está escalando, né? Do posicionamento uma linha de 6. Não, ele tá falando se entrar com 2 zagueiros. Sem o Paulo Dias. O Flamengo joga muitas vezes o Arão
como um terceiro zagueiro. Ele se coloca... Então, o que o Jesus faz? Ele abre os dois zagueiros, Rodrigo Caio, o Pablo Mari, e o Ilharão se coloca ali como um zagueiro. Então, a grosso modo, se você tirar um raio-x, fizer uma foto ali, você pode falar que em alguns momentos do jogo o Flamengo tem 3 zagueiros. Como se o Arão fosse o terceiro. Não, pelo seguinte, porque ele faz isso na saída de bola. Como o River faz na saída de bola. São 3 zagueiros se você tem 3 homens atrás na defesa. Quando você tem o Flamengo defendendo, o Flamengo defende com linhas de quarto. E aí é que eu vou voltar só, a única coisa, você tem razão no que você está dizendo. Ele pode fazer a arapuca como você descreveu. A única coisa que eu acho assim, a linha de 5 tem acontecido em muitos times, no Freiburg, no Gladbach, no... É líder da Bundesliga. O Chelsea de 2017, a Juventus do Antônio Conte, você vê em momentos do jogo muitos a linha de 5 atrás mesmo. Na Copa do Mundo você viu muito isso. Lateral direito, zagueiro, o outro zagueiro. Copa 2014 a Costa Rica jogou assim, o México jogou assim, a Holanda jogou assim. E o X da questão é, quando você recupera a bola, você precisa, quando você recupera e quando você perde, para isso funcionar, a transição tem que ser muito veloz. Que é uma característica do River. Você recupera e solta os laterais que viram alas e solta os meias que viram pontas. Aí o 5-4-1, se for 5-4-1, que nós estamos falando de 5-3-2, vira 3-4-3. E aí você empurra o adversário. Eu acho que você tem razão num ponto de você imaginar que ele possa fazer a arapuca. Mas a arapuca do Vanderlei, como o Quesada disse, foi diferente dessa. Eu acho que o grande risco é atrair demais o Flamengo. Porque o diferencial do Flamengo, além da marcação por pressão, é a capacidade de movimentação do ataque. Sim. Ninguém guarda a posição. Se você tentar parar um com o outro, não para, porque o ataque muda de posição o tempo inteiro. Então, mas assim, nessa hipótese de 5-3-2, o River normalmente vai ter superioridade numérica na defesa, que é algo fundamental para você se proteger. Para você não ter no meio campo. Mas em tese ele tem superioridade numérica. E quando ele tiver a bola, que ele tenha pouco tempo a bola, ele tenha muito menos a bola que o Flamengo, ele talvez vai ter igualdade de jogadores ali. Ele tá trabalhando para situações como o Vasco fez contra o Flamengo, de às vezes você ter 2 contra 2, 3 contra 3. O River sempre gostou da bola. O River no ano passado... Que é uma situação que pega a posse de bola, Flamengo e Vasco. Deve ter sido um banho pro Flamengo. O Flamengo foi teve 67%. Finalizações. Então, não quer dizer que o Vasco fez 4-4, foi um jogo franco, aberto, com trocação lá e cá. Não foi assim. Não foi assim. O Vanderlei, ele conseguiu travar o Flamengo. Rodrigo. Tomou 4 gols. Pode ser. Mas o River, quando tiver a bola, se for essa situação, ele vai conseguir, com transição rápida, chegar muitas vezes ao campo do Flamengo com igualdade no número de jogadores. E aí você sabe, 2 atacantes de velocidade contra 2 zagueiros, por mais que os zagueiros sejam rápidos, olha a dificuldade que teve o Rodrigo Caio e o Pablo Mari naquele jogo. Então, por exemplo, eu não acho assim que assinar assim, Galhardo está assinando que está com medo e vai jogar na retranca, eu acho que ele não vai se enfiar todo mundo no Caio. É uma estratégia. Ele pode usar. Se ele está pensando, o River, ele não vai abdicar de agredir o Flamengo também, mesmo se ele adotar esse esquema. O River Plate vai puxar o Flamengo, tá? Isso que a gente está discutindo. Vai puxar o Flamengo para o campo de defesa dele, certo? Tem que combinar com o Flamengo perder a bola. Uma hora perde. Perdeu como perdeu contra o Vasco, mas não é toda hora que esse time perde. Um detalhe, aquele gol, que é o gol do Marrone, que o Danilo... Primeiro. Vai me ajudando aí. Danilo Barcelos rouba a bola do Rafinha. Isso. Foi falta do Danilo Barcelos no Rafinha. Há controvérsias. Não, tá bom, mas tudo bem. Poderia ter desarmado sem falta. É um detalhe, mas um detalhe que muda um pouquinho a história da nossa análise, tá? Não tô tirando mérito aqui da jogada, foi uma belíssima jogada. O Vasco jantou o Flamengo nesse lance, ok.